Fala, impressionador! Nessa aula eu quero tirar você do zero em SQL em apenas 5 minutos. Então essa vai ser uma aula bem direta ao ponto. Para começar, o que é o SQL? SQL é a sigla para Structured Query Language, ou traduzindo, linguagem de consulta estruturada. Essa é uma linguagem de programação que é utilizada para a gente poder manipular bancos de dados. E o que são bancos de dados? São lugares onde a gente armazena dados, informações, tabelas. O SQL é uma linguagem que pode ser utilizada em diferentes programas de bancos de dados, que a gente chama de SGBDs. Alguns exemplos de sistemas de bancos de dados: SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre e assim vai. Esse programa que eu estou usando aqui agora, ele é um programa chamado MySQL. E uma coisa legal aqui dos programas é que eles têm mais ou menos o mesmo padrão. Então, primeiro, quando a gente abre um programa, o que a gente tenta entender aqui? Ele tem um programa de banco de dados, ele tem 3 ali regiões que são muito comuns. Então, primeiro, aqui do lado esquerdo, a parte de bancos de dados, onde a gente vai ver a lista de todos os bancos de dados ali com as tabelas e as informações. Então, no caso aqui, eu tenho 4 bancos de dados, um chamado Base, Employee, Sys e Word, e dentro de cada um desses bancos de dados eu tenho as minhas tabelas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho tabela de categorias, clientes, locais, lojas, produtos e vendas. Quando eu clico em cada uma delas, aparece aqui embaixo o nome das colunas dessas tabelas. Então, aqui do lado esquerdo, eu vou ter a lista de bancos de dados com as minhas tabelas. Já na parte central é onde eu vou criar os meus códigos, para selecionar as minhas tabelas, para filtrar as tabelas e assim vai. E aqui na parte inferior, eu vou ter a minha janela de Output, que é onde eu vou visualizar os resultados ali dos meus códigos. Beleza, para a gente começar então, qual é o primeiro código que eu vou criar aqui? No caso, eu vou criar um código para selecionar as informações de alguma dessas tabelas aqui, porque, a princípio, eu não consigo visualizar isso. Então, eu vou usar o comando select, asterisco, from, o nome da minha tabela, e agora eu vou executar esse código para poder visualizar o resultado. Eu tenho 2 opções aqui para executar esse código. Eu posso clicar nesse raiozinho, que ele executaria todos os códigos que tem ali dentro, ou eu posso clicar nesse daqui, que vai executar apenas o código da linha, ali onde eu tenho o meu comando SQL. Então, eu vou clicar nesse aqui para executar só a linha e ele vai me trazer ali a minha tabela com todas as informações de clientes. A partir daqui, eu posso fazer algumas coisas com essa tabela. Primeiro, imagina que eu não quisesse selecionar todas as colunas da tabela, que é o que significa esse asterisco. Eu quero selecionar apenas 2, por exemplo, nome e e-mail. Então, aqui, eu vou escrever o nome das colunas que eu quero selecionar, vou executar e ele vai trazer para mim apenas aquelas 2. Outra coisa que eu poderia fazer aqui é o seguinte: eu tenho informações sobre todos os meus clientes, E se eu quisesse apenas as informações dos clientes do gênero masculino? Então, eu posso vir aqui no final, desse ponto e vírgula, tirá-lo e continuar. Eu vou usar o comando where, o nome da coluna que eu quero filtrar e qual o valor que eu quero. No caso, todos os clientes que são do gênero masculino. Executo isso aqui, ele vai trazer para mim apenas esses clientes, que dão um total aqui de 48 linhas. Eu posso deixar esse filtro ainda mais interessante, combinando ele, por exemplo, com outra coluna. Imagina que eu quero os clientes que são do gênero masculino e também estado civil igual a casado, C de casado. Então, eu vou filtrar ainda mais essa minha tabela e eu vou ter um resultado ali de 33 linhas, Todos os clientes que são casados do sexo masculino. Outra coisa que eu posso fazer aqui, é uma contagem de informações ali da minha tabela. Então, por exemplo, imagina que eu quisesse saber o total de clientes que eu tenho nessa tabela. Eu vou usar o comando select, a função count, eu quero contar todas as informações da tabela, from a tabela clientes. Executo isso daqui e eu vou ter como resultado 100 clientes. Agora imagine que eu quisesse saber a média da renda anual desses clientes. Eu posso trocar o count por AVG, de average, de média, e aqui eu substituo por renda anual. Vou executar isso aqui e eu vou ter que o meu resultado é 59.800. Por fim, imagina uma coisa aqui, Eu tenho informações de clientes, de todos os meus clientes, mas imagina que eu quisesse saber o total de clientes para cada uma das escolaridades. Quem é pós-graduação, total parcial, total ensino médio e assim vai. Como é que eu crio esses agrupamentos? Aí vem um comando chamado group by. O que eu teria que fazer aqui? Eu quero selecionar
todos os meus clientes de acordo com a escolaridade. Então, ó, escolaridade. E o cálculo que eu quero fazer é uma contagem, count, asterisco, from a minha tabela cliente. E, por fim, eu quero agrupar pela minha coluna de escolaridade. Ponto e vírgula, executo isso daqui e eu vou ter como resultado o total de clientes para cada uma das minhas escolaridades. Chama isso aqui de agrupamento. Então é isso. Espero que você tenha conseguido entender bem que comandos você pode utilizar para sair do absoluto zero aí quando você pegar um programa de banco de dados. E a partir daqui é um mundo de possibilidades. Então, para te ajudar, aqui na descrição eu vou deixar um mini curso gratuito de SQL para você continuar dando seus próximos passos e também informações sobre o nosso treinamento completo de SQL para você se aprofundar ainda mais. Espero que te ajude. Bons estudos. A gente se vê numa próxima aula.